falando de um jogo que é uma sequência, né, de uma barbárie que a gente viu recentemente no Castelão. Como o jogo foi no Castelão, foi um clássico. E apesar de a atrocidade que a gente viu ter envolvido somente a torcida do Fortaleza, ou duas organizadas do Fortaleza, é claro, né, acho que é evidente que todo mundo estava, de certa forma, ansioso por esse clássico. Afinal de contas, vai ser um novo encontro de duas massas e que a gente precisa entender como isso reflete ou como isso vai repercutir, de certa maneira, o que a gente viu com morte na arquibancada e tudo mais. Mas eu vou acrescentar, antes de pedir para vocês me falarem como estava o ambiente no Castelão, que, pelo que a gente acompanha também do futebol, sempre depois de uma atrocidade como a que a gente viu, via de regra, a gente vive um momento de calmaria, né? Porque a galera fala, não, vamos segurar a onda aí e tal, não sei o quê, e foi meio que ainda bem, né? O que a gente viu nesse Clássico Rei. Então, Léo, que estava no estádio, eu queria que você trouxesse um testemunho, como estava o ambiente mesmo, como é que estava o clima dentro do Castelão, e depois eu queria também a visão de Minhoca, que até me fez um relato breve, porque não tinha maiores informações, sobre uma confusão ali na saída da torcida do Ceará, envolvendo um confronto com a polícia. Mas vamos por partes. Léo, você que estava lá da arquibancada, você que falou da sua experiência do jogo mesmo, como é que estava o ambiente lá? Como é que você estava sentindo isso tudo aí? Celso, eu costumo chegar mais cedo, assim, quando eu tenho a oportunidade no jogo, mas hoje eu cheguei bem em cima da hora, pelo menos 1h30 antes do jogo, 1 hora antes do jogo. Geralmente, para mim, isso é bem em cima da hora. E o problema muito grande em relação ao estacionamento, né? Que isso envolve segurança, assim. Estacionamento é um ponto crítico de escoamento, né? De vazão, de momentos de necessidade, assim. E o estacionamento estava muito abarrotado, assim, claramente mais tickets vendidos que vagas. E muita gente não conseguindo a vaga, estacionando bloqueando acessos do estacionamento, assim, é uma situação bem complicada. Mas você percebia de cedo, assim, muito policiamento, assim, um efetivo bem maior do que o normal. E era o que eu falava sobre esse jogo, assim, além de ser o meu trabalho a minha pesquisa acadêmica se baseou em analisar aspectos sociológicos e criminológicos das torcidas organizadas, assim, há 15 anos atrás, né, na minha graduação, assim, foi algo que eu sempre me estimulei a estudar. E é um fato extremamente recorrente, assim, após toda grande crise, Vem uma calmaria, vem uma né? grande calmaria, porque é um incremento de estrutura completamente artificial. E bom, então, que eu falei dessa minha percepção empírica e que você veio com um embasamento teórico, viu? Porque realmente é exatamente a impressão que eu tenho, que depois de uma barbárie como a que a gente viu, via de regra, os protagonistas dessas cenas vêm com a calmaria, né? Um estágio de calmaria. O cearense, o cidadão cearense, fortalezense, ele já viu isso acontecer não só em estádio, assim. O Minhoca, que é daqui, ele deve saber, assim, tinham cruzamentos clássicos onde aconteciam assaltos em Fortaleza, assim. Tinha um da Padre Antônio Tomás com Vice-Pressa, que era clássico, assim. Sempre tinha assalto, vídeos filmavam as pessoas assaltando, e teve uma morte. Aí, imediatamente a essa morte, você passava a qualquer hora do dia, 24 horas por dia, tinha 2 equipes de policial lá. Isso dura 2 meses, 3 meses, e isso é um retrato claríssimo que a segurança pública ela é tratada como um cobertor curto, né? Era comum, quando eu morava no Antônio Bezerra, ali no terminal, cara, assim, dia de clássico, você só viu helicóptero e bomba, assim, sabe? Porque sempre ali tinha um determinado encontro de torcedores de Ceará e Fortaleza, porque vinham ali da Barra do Ceará e aí se encontravam ali no Antônio Bezerra, e aí, cara, sempre acontecia alguns incidentes. Então teve momentos que era invadindo as ruas ali próximo ao terminal, e aí era um caos, assim, parecia cena de guerra, todo mundo se escondendo dentro de casa.
e torcendo para não entrar dentro de casa. Era uma loucura, assim, era apavorante. E segurança pública, nesse aspecto, e o futebol não é diferente disso, é um cobertor curto que precisa de planejamento, de estudo estratégico, de gestão, e não existe. O que existe é ostensividade, e a ostensividade ela é limitada, porque são pessoas, são recursos, e ela é tirada de um canto para o outro. Assim, acontece um estopim em algum canto, ele tira o efetivo para cá. Aí acontece em outro canto, ele tira o efetivo daqui. E a partir do momento que você tem 500 policiais fazendo a cobertura de um jogo desse, você tem 500 policiais a menos na rua. E outros pontos são vulneráveis. E mesmo o tamanho do efetivo, ele tem um limite para entregar resultado, né? A gente viu, por exemplo, o Estado de São Paulo diminuiu drasticamente o número de policiais mesmo e acaba dando um ajuste, uma melhora de forma geral, porque você consegue oferecer uma estrutura, um acompanhamento melhor para os profissionais, né? Você não está só formando e jogando a galera, e jogando efetivo e despejando efetivo num cenário onde você já tem um caldeirão efervescente de muita tensão social, principalmente nesse ponto de interseção, que é a polícia, que é a ponta da lança desse enfrentamento, desse combate que a gente vê relacionado à segurança pública no Brasil, né, Léo? É muito de enfrentamento, uma coisa muito ostensiva, e às vezes você só está colocando ainda mais tensão no lugar que já está muito tenso, né? Que às vezes a ideia é mais que de distensionar, né? Eu acho, Léo, até para complementar esse raciocínio, o que eu quero dizer é que eu enxergo o aparato policial como parte do Estado, certo? Ele é uma parte fundamental do Estado, de qualquer poder público. Vamos pensar aqui no âmbito estadual, dentro do que é a República Federativa do Brasil, né? Onde as polícias militares são coordenadas pelo governo dos estados, né? E o que a gente vê é que, muitas vezes, tudo o que o Estado oferece se resume ao aparato policial, né? Tudo o que o Estado se faz presente em determinadas situações, eu posso falar tanto de uma situação de conflito, mas como também de uma situação de rotina, é o aparato policial, né? Você vai numa comunidade e faz, não, vamos encher aqui de polícia, porque aqui é a presença do Estado. E você oferece ali para aquele ambiente, aquele Estado, somente uma face do poder público, que é uma face que, por circunstâncias e não por ofício, mas é de opressão ali, é um cenário de violência, que muitas vezes é o que cabe ali aqueles agentes do Estado fazerem naquela circunstância. E enquanto a gente espera que o Estado esteja presente, que o poder público esteja presente na forma de unidade de saúde, posto de saúde que estejam ali atendendo a população, que esteja ali presente na forma de uma creche, na forma de uma escola, que esteja presente na forma de ações comunitárias e equipamentos públicos que ofereçam capacitação técnica e profissional voltada para as necessidades daquela comunidade. E aí, a impressão que eu tenho é que, em vez de oferecer outros serviços que são responsabilidade também do Estado, nesses aspectos, nesses pontos, nesses cenários, o que o poder público faz é jogar ainda mais agentes de segurança pública e, pô, se vira aí. A sensação que eu tenho é essa, sabe, Léo? Desculpa o desabafo. Não, a leitura é exatamente essa, Celso. Assim, a segurança pública como estrutura, como uma estrutura extremamente complexa, que envolve inúmeros vetores, fatores e variáveis. Mas o Estado, quando ele enxerga a segurança pública como aparato opressor, sempre, ele simplesmente assume a sua incompetência para gerir algo tão complexo. O que é simples? Eu encher de polícia.
eu encher de viatura, eu encher de equipamento, e porque isso, primeiro, isso dá aquela falsa sensação de segurança e que é extremamente eleitoral. Assim, é uma sensação eleitoral. Assim. Aqui no Estado existe uma política, se propaga muito sobre a política que vem de décadas, né? mais de 20 anos, não tantas décadas, que é o programa educacional que vem sendo implementado no Ceará há muito tempo, que vem dando resultados a nível nacional. Mas a gestão da segurança vem seguindo o mesmo ritmo, mas não tão planejado, não tão inteligente, não tão eficaz, que é um ritmo de colocar a polícia na rua, de cada vez mais polícia, de transformar a polícia em marcas, em grupamentos, em como se tudo fosse sempre uma nova solução. Não, a solução não é mais polícia, a solução é mudar a polícia. Aí cria-se uma nova polícia com nova roupa e nova abordagem. Não, agora é criar agrupamentos motorizados, agora é criar agrupamentos de bicicleta. Elite. Agora é sempre uma nova solução que aparece. Quando a complexidade de um problema que envolve principalmente torcidas organizadas e que tem uma grande vantagem de você tentar controlar e lidar com o problema da violência no futebol relacionado a agremiações organizadas, é porque esse problema que a gente identifica hoje, as causas, as principais origens desse problema, eles são os mesmos de quando surgiram as primeiras torcidas organizadas pós-Revolução Francesa. Ou São questões socioeconômicas, né? São as mesmas. Eram pais que trabalhavam 15 horas por dia e que seus filhos ficavam ali meio abandonados, eles mesmos se criando. Então, no bairro ali sempre tinham aquele mais velho e eles juntos ali tinha aquele freio social menor. Então, eles encontravam na violência, na baderna, ali no grupamento, uma segurança. E o futebol era o espaço perfeito para isso, para eles soltarem seus instintos. E são causas completamente semelhantes. Essas agremiações, elas residem em bairros periféricos, são compostos por pessoas com pais com nível de escolaridade baixa, nível social baixo. Só que o problema ele foi sofrendo mutações para o pior. Porque assim, viveu o período onde se dividiam por grupamentos de baile funk, depois por bairros. Isso. E hoje a gente está virando facções. Hoje, quem acha que a briga é porque uma torcida é coligada com outra. Não, essas coligações hoje elas têm vieses relacionados a facções criminosas. Perfeito. A nomenclaturas. E isso é muito mais complexo do que você... Hoje foi uma cena hoje que circulou na imprensa, as duas torcidas do Fortaleza que entraram em confronto no último jogo, um do lado, outra do outro, e um oficial da Polícia Militar com a roupa choque no meio, como se estivesse mediando. Aquilo não serve de nada. Aquilo é uma satisfação para sair uma foto no jornal. Porque quando senta à mesa... Que atende às pretensões das três instituições ali envolvidas, né? As duas facções organizadas e o Estado ali representado pela Polícia Militar, né? Exatamente. Assim, é uma falsa sensação que o problema está sendo resolvido, está sendo contornado. E é impressionante como isso só se repete, porque existe um falso sentar à mesa. Assim. Há anos, há mais de 10 anos, aqui nos clássicos, existe uma reunião pré-clássica. Todo lugar tem isso. Participei de várias dessas como repórter. O grande problema é o Ministério Público senta à mesa com a visão de Ministério Público, a polícia senta à mesa com visão de polícia, a torcida senta à mesa com função de polícia e o Estado senta à mesa com função de Estado, de gestão de governo. Não existe um torcedor de organizada policial para opinar, não existe um promotor apaixonado por futebol para opinar, não existe um torcedor organizado que é um policial ou um agente de segurança pública, um agente de segurança privada para opinar sobre segurança. Esse é o problema. Ninguém traz o seu viés secundário para a mesa. Cada um vai sentar na mesa com a sua visão do seu ângulo isolado. E sendo feito isso, é só, mais uma vez, jogar o problema para frente, mais polícia na rua. E é o que eu tava. E foi um debate que eu travei muito depois do jogo do Fortaleza. Assim. Eu estava muito na rede social, debatendo e respondendo todas as mensagens sobre isso, porque é um assunto que me incomoda profundamente. Eu sou muito torcedor. Assim, eu falo muito sobre meu time, provoco muito o adversário, mas o meu nível de paixão pelo meu clube
ele não me permite, eu não me sinto autorizado a ser burro e nem me contradizer com o que eu acredito. Porque eu escrevo, como eu falei, eu escrevo sobre isso há 15 anos. E acho que tenho até que voltar a escrever mais, estudar mais. Mas há 15 anos eu escrevo sobre isso, a minha opinião é a mesma de que era em 2007, 2008. E, inclusive, eu me manifestei, inclusive, exatamente após o evento do acontecido no jogo passado do Fortaleza e Palmeiras. E meu primeiro comentário foi: o problema é que vão punir o CNPJ e não vão punir o CPF. Esse é o problema, porque é perfeitamente identificável. Existe um vídeo. A perícia forense do Estado do Ceará, ela tem capacidade de congelar aquela imagem, tratar, identificar quem foi aquele torcedor que foi filmado agredindo o outro no chão. Principalmente se você conseguir o arquivo original, né? Porque ali a gente sabe que é um arquivo que já está com menor qualidade, porque subiu para o WhatsApp, subiu para a internet, qualquer coisa. Mas certamente aquilo está com o arquivo original no celular de alguém. Quem é aquela moça que está filmando? Quem é aquela... assim, eu acho que eu não ouvi ninguém falar daquela mulher, mas o que aquela mulher faz, puta que pariu, que coragem, mas que coragem aquela mulher, aquela cidadã teve, sabe, de estar peitando ali, falando, não, é um ser humano, sabe, imagina o que é, quando forma... o óbvio assusta, né? É um ser humano, assim, você precisa dizer o óbvio. Porra. Então, assim, queria sublinhar, assim, a admiração que eu tenho por aquela cidadã, aquela mulher de uma coragem que a gente precisava ter várias outras, sabe? Que ter coragem de peitar, olhar na cara de um grupo de assassinos e peitar, confrontá-los do que está sendo feito ali. Aquela mulher, puta merda. E assim, eu acho que era um ponto de partida você buscar essa testemunha com um arquivo com maior qualidade para que se possa justamente fazer essa identificação, porque de fato, Léo, o ponto de partida para a gente começar isso aí, mas é claro que não pode morrer aí, não é, eu vejo muito debate e se encerrar na questão do só a impunidade, e eu, infelizmente, não acho que é só a impunidade. Eu não acho que se a gente impunidade começar... é o último gargalo. Exato. É o último gargalo. Porque, vê, a gente não pode dizer que o Brasil é o país da impunidade. Tem esse falso mantra que é repetido aqui, que o Brasil é o país da impunidade. O Brasil é o país da impunidade para quem é da elite. O Brasil é o país da impunidade para quem pode pagar, para quem tem acesso, para quem tem contatos. O Brasil é o país da impunidade para essas pessoas, mas o Brasil é um dos países que mais pune no mundo. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do planeta. Então, como é que a gente vai dizer que o problema é a falta de punições? Não é a falta de punições, né? Eu acho que, para um caso como esse, quando a gente testemunhou um assassinato, né, é óbvio que os assassinos precisam ser punidos com o rigor que a nossa legislação aponta hoje. Mas aí eu vou voltar a falar, que é exatamente o que o Léo acabou de falar. Isso é o gargalo. A gente tem que entender o que levou aquele assassinato. E a gente tem que entender que isso vai para muito além da índole. É muito fácil dizer que é a índole, é um bando de bandido, é um bando de marginal. A gente precisa entender qual é a circunstância em que esse cenário é formado, qual é a circunstância em que aqueles indivíduos ali, eles deixam a racionalidade completamente de lado e resolvem esmagar a cabeça de alguém porque está com a camisa de uma cor diferente. É claro que isso aqui também é algo simplista, não é só isso que está envolvido, não é só uma cor diferente que faz você matar outra pessoa, mas é claro que, no fim das contas, é enxergar o outro como diferente, como outro, como alguém que não é provido das mesmas emoções e da mesma humanidade que você. Eu acho que a gente tem que entender o que leva a esse cenário de conflito permanente, porque a gente está perdendo essa guerra desde os anos 90. A gente está perdendo goleada desde os anos 90, pelo menos, essa guerra com as facções organizadas. O que a gente está vendo é justamente o que ela está falando. É a transformação, é o escalonamento
desses grupos em algo muito mais complexo e algo muito mais difícil de você lidar, né? Porque o que a gente está falando aqui, eu volto a destacar, a gente precisa de uma intervenção do poder público no sentido de oferecer serviços que representem oportunidades diferentes para uma comunidade e um recorte da comunidade que é a nossa base, a base da nossa pirâmide, que tem pouquíssimo acesso, que tem pouquíssimas alternativas. Então, acho que o que a gente precisa trabalhar para resolver o problema da organizada não é só a punibilidade, não é só aumentar a quantidade de pessoas que a gente vai prender, não é parar no o Ministério Público vai lá e solta. Não é isso, velho. É entender que esse debate é um debate sobre um econômico e social. É um debate sobre políticas públicas. Tem uma questão, Celso, que é o seguinte: eu não acho que a palavra não é a palavra isolada punibilidade, né? Na verdade, tem que ter punibilidade, porque tem que ter, exato. Para o que verdade, tem que fazer agora, a gente precisa. A punibilidade adequada, né? Por exemplo, quando a polícia ela extrapola, né, que foi assim, eu não sei o que aconteceu no final do jogo, mas quando terminou o jogo, teve momentos ali, eu não sei se o Léo chegou a acompanhar, quando não vi, eu tinha saído, tinha saído. Pois mas teve barulhos de bombas, a gente estava ao vivo na hora, e aí até o setorista do Ceará, o Horácio Neto, e também o Miguel, né, Miguel Júnior, também setorista de Fortaleza, falou, tá tendo confusão lá na central, com a torcida do Ceará saindo. Aí ninguém sabe se eram alguns torcedores, porque até o Miguel chegou a falar que era por volta de uns 10, 15 torcedores que estavam ali num conflito com a polícia. E aí não sabe se era, não querendo sair, se estava querendo ir para o outro lado, para ter uma confusão, até porque a torcida do Fortaleza ainda estava, né, no estádio. Então, eu acho que o grande porém, Celso, é saber, como disse o Léo, né, até a gente punir o CPF, nossa senhora, a gente tem que passar por muita coisa. Então, assim, não é tão simples quando a gente só critica a polícia, o torcedor. São várias pessoas. Hoje, na rádio, eu destaquei tanto de manhã como durante a partida. Eu fiquei ressaltando, gente, é uma partida de futebol. Um vai ser eliminado e o outro vai se classificar. Vai ter provocação de um lado, vai ter tristeza do outro, mas não é, de maneira alguma, para você descontar a sua raiva, sua frustração, ou você não entender a provocação com violência. Não é de maneira alguma. E deu para ver até mesmo na fala do Vina, por exemplo, né, antes do jogo, que ele é conhecido por até provocar demais, ele falou sobre isso, né? Sobre, não, a gente tem que pensar no jogo. E teve um momento ali do jogo, né? Ele com o Pikachu ali, um momento de desentendimento, embora não tivesse acontecido o que aconteceu, por exemplo, no clássico anterior, que um fez um gol, foi comemorado do lado, o outro fez o gol e o outro foi comemorar também, devolvendo a provocação do outro lado. Mas eu acho que o mais importante é isso. Todo mundo tem que ter consciência de que o estádio de futebol não é um lugar para você utilizar o seu lado animalesco. Porque é aquela coisa. Todo mundo tem uma postura, às vezes... Tá vazando o vento? É o meu? Acho que não sei. Todo mundo pode ter uma postura agressiva, dependendo da situação. Por exemplo, o cara sai irritado porque o time foi eliminado, porque o time tomou goleada, e aí ele tá saindo ali, e eu tô falando torcedor, para qualquer torcedor. Pode ser, claro, o de organizada já tem um histórico ali de imaginar que ele vai fazer alguma coisa. Mas até mesmo um torcedor comum, cara, aqui é lugar para, quer saber, vou quebrar a cadeira aqui e vou jogar, não vou jogar no estádio, vou jogar no policial, entendeu? Aí o cara perde a razão, exatamente por ter esse ambiente. A gente precisa trabalhar exatamente um ambiente do que é o futebol. De que perdeu, meu amigo, depois vá para casa, calma, paciência, são muitas pessoas para sair ali de uma arena. Eu sei que você está irritado, você quer chegar logo em casa, e aí é onde entra o nosso comportamento como ser humano, a nossa educação, são várias coisas. Por exemplo, hoje mesmo a gente teve incidente acontecendo antes da partida Atlético Mineiro e Flamengo lá no Rio de Janeiro, né? Aconteceu com a torcida do Galo. Terminou Santos e Corinthians, um torcedor invadiu o gramado para dar uma voadora no Cássio, cara, do goleiro do Corinthians. Então, assim, por mais que a gente esteja falando aqui do ambiente cearense, acontece aí em Recife, acontece em Maceió, acontece em todo lugar. É por conta dessa cultura, que aí é como o Léo mencionou, que eu acho que foi o ponto principal. Cada um pensa no seu. O governo ele vai pensar como medida ostensiva. Quanto mais patrulhamento, quanto mais equipamentos, melhor. E não é isso. O cara pode ter
um efetivo menor, mas bastando ter a consciência. Os torcedores que vão ao estádio têm que entender essa mentalidade, tem que dar incentivo, e não precisa ser só em clássico, tem que ser cada jogo. Cada jogo tem que se colocar isso. Eu acho, Minhoca, que a confusão, eu sempre falo muito assim, que o jeito correto de combater conflito de torcida organizada é permitir que, inclusive, que o sangue não chegue perto do gramado. Não é para existir, assim, o assunto violência não pode chegar a ser tratado no estádio, porque são diversos gargalos até chegar ao fator violento final. Violência em si, A mediação desses conflitos, ela é diária, porque são conflitos que envolvem bairros, que envolvem causas extremamente multifatoriais. É tipo assim, tem situações de torcida organizada, de conflitos entre comunidades que começam com uma briga de namorado, de uma comunidade com outra. De um cara que se relaciona com a menina e ela é da outro bairro e vira uma briga de bairro. Vira um ciclo de vingança, né? Entra num ciclo de vingança. E vira combate político. E vira combate político. Um apoia um vereador, outro apoia outro. Então, esses conflitos sociais diários, constantes, que são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais à fragilidade social daquele ambiente, eles precisam ser mediados dia a dia. São problemas com transporte, são problemas com oportunidade, falta de emprego, ligações com tráfico, briga por moradia. Isso tem que ser mediado dia a dia. O sangue não pode chegar perto da arena, da grama. Isso é o fator final. Então, quanto mais prevenção e mediação e resolução de conflitos no dia a dia, menos policiamento precisa ter no dia do evento, porque esse conflito vai chegar lá. E o que me incomoda muito, muito, assim, e ontem foi uma pauta que eu bati muito no Twitter, e que pela forma como eu posto e pelo que eu conduzo as minhas redes sociais, parece uma provocação e não é. O que me incomoda é eu criticar sempre. Eu critiquei isso no dia que saiu a punição da torcida do Fortaleza. É um absurdo você proibir faixa, camisa e bateria, que é justamente o lado bonito da torcida organizada. Em vez de você punir o CPF criminoso, o incitador e quem nas redes sociais promoveu aquela baderna. E a solução de quem... É o que eu estou falando. As pessoas misturam as coisas de uma forma absurda. Eu não quero... Eu nunca concordei com a punição ao CNPJ antes do CPF. Eu nunca concordei. E seja essa punição à torcida do Fortaleza ou à torcida do Ceará. Aí ontem, diversas pessoas, torcedores do Fortaleza, vieram no meu Twitter cobrar um posicionamento sobre isso. Eu já tinha me posicionado em 2008 e reiterei domingo após o confronto. Qual foi a solução que essas pessoas acharam? Pegaram uma confusão no primeiro jogo da Copa do Brasil do Ceará, em 22 de junho, e ontem protocolaram um pedido para que a torcida do Ceará também fosse punida. Ou seja, você discorda que o CNPJ seja punido no CPF, e em vez de você cobrar que a situação seja contornada da forma correta, você não. Eu acho isso errado, mas eu quero que meu rival passe pela mesma injustiça, porque tem que ser isonômico. Eu não me indigno com a situação, porque a situação ocorreu há um mês atrás. Eu me indigno com eu estar recebendo a punição hoje, eu quero fazer meu rival puxar. Então, essa preocupação dessa pessoa não é com a sociedade. É nada com a sociedade. Eu estou preocupado com aquele cara que estava no chão, apanhando, aquela menina que estava gritando. Se eu achar que isso aí, para mim, é irrelevante. As escadarias do Castelão, as cadeiras, até ontem estavam sujas de sangue. E as pessoas estavam preocupadas que a torcida rival ficasse sem bateria e sem faixa hoje. Para mim, me perdeu a sinceridade. Para mim, essa pessoa não é um cidadão... um cidadão que está buscando direito, não é um agente público que está preocupando com o bem comum antes do bem dele, do interesse pessoal do clube dele. Para mim, não é. Para mim, é uma pessoa que está defendendo os interesses pessoais dele, custe o que custar, por mais que seja pedindo que seja replicada uma condição injusta ao seu rival, mesmo que ela tenha, porque ela foi aplicada para o seu time. Assim, ele prefere propagar a injustiça do que já combater as injustiças cometidas. Para mim, essa pessoa está advogando em causa própria, e para ele a rivalidade está acima do bem-estar comum e social. Isso não é a forma que eu enxergo futebol e nem é que eu conduzo minha vida. Assim. Era só isso mesmo. Tem um ponto também que eu acho que é o grande, e aí é o problema da sociedade de uma maneira geral, né? Assim, Celso, eu não sei se você... Eu sinto muito na sociedade, assim,
Aconteceu uma vez, eu estava num shopping, aliás, estava indo para um shopping, o Léo conhece o Norte Shopping ali na Bezerra de Menezes, e aí eu tava na parada do outro lado. Eu ia passar, ainda era no antigo Norte Shopping, ali não tinha nem aquela, onde tem aquela agora preferencial ali dos ônibus, ali onde tem aquele corredor dos ônibus, e um cara tinha assaltado uma mulher. E aí, cara, foram uns 15 caras atrás desse cara, para encher o cara de porrada. E aí eu via, assim, o rosto do cara, né? E curiosamente, eu tinha passado desse dia, eu vi a situação que o cara tava. Eu falei, beleza, o cara tava assaltando e tal, tinha que pegar o cara. Mas a ponto de quase matar o cara, assim, eu fiquei assustado. Foi a primeira vez que eu vi realmente uma violência, assim, desse nível de, caramba, vamos matar esse cara. Eu não consegui ficar ali perto, porque, assim, eu praticamente, assim, não passei mal, mas eu achei uma cena extremamente violenta. Curiosamente, acho que uns 2 meses antes, eu tava no grupo da igreja, olha que coisa, tava no grupo da igreja, e um colega nosso, um cara tentou assaltar o carro dele. Todos os meninos correram atrás desse cara. Era um garoto, assim, tinha uns 15 anos. Todos os meninos correram. Eu não corri. Claro, aí eu vou fazer uma piada aqui. Eu não corri porque eu não sou de correr. Mas, assim, naquele exato momento, eu estava sendo um pouco criticado, as pessoas estavam criticando, assim, por aí, meu, que diabo de homem é tu que não vai correr atrás do cara para pegar o cara, para dar umas porradas no cara, entendeu? Primeiro, não é da minha índole. Eu não sou esse cara. Eu entendo as pessoas reagirem a isso, certo? Reagirem a isso. Mas eu acho uma extrema covardia quando você vai pegar um cara criminoso, o que quer que seja, e é por isso que, às vezes, aquela fala, tipo, bandido bom é bandido morto, é a lei do cão, velho, entendeu? A partir do momento que eu me revoltar por uma situação extrema que pode acontecer, eu tô errado também quando eu tô ali tentando passar do ponto a ponto de quase matar um ser humano, entendeu? Então, de vez em quando, na nossa sociedade, é quase como se tivesse uma livre situação para situações como essa. Então, já que é um cara de... Tá no silêncio, Celso. O linchamento é um esporte nacional, Minhoca. Pronto. É um esporte essa nacional. Sensação que eu tenho, entendeu? Então, quando a polícia, por exemplo, ela extrapola, ela tá com uma vertente. Todo mundo aqui na minha frente é criminoso. Vou jogar bala de borracha, gás de pimenta, e ela não vê, às vezes, que pode ter uma pessoa idosa, pode ter uma criança, pode ter enfim, uma pessoa que tem problemas. E aí é onde falta, como disse o Léo, uma coisa realmente conversada com todas as pessoas que fazem uma situação como essa. Um estádio de futebol, ele tem muita emoção envolvida, de frustração, raiva, alegria, e pode ter uma alegria até de exaltação, né? Então, as coisas têm que tentar controlar. E aí você tem que ter todas as pessoas envolvidas. O discurso tem que sempre estar sendo repetido para ver se a gente melhora. Claro, o futebol ele não é isolado de uma sociedade. A gente não vai ter pessoas dentro do estádio diferente dos crimes que acontecem na nossa sociedade. Mas cada vez mais que a gente, pelo menos, trabalhar isso, a gente pode tentar diminuir, porque é uma sociedade que, infelizmente... Por isso que eu falei, citei 2 casos que não aconteceu nem no estádio, entendeu? Mas é só para mostrar o quanto as pessoas se sentem, aqui, sabe, naquela coisa de urgência de tentar resolver ali a ferro e fogo a situação. Ó que foda. Ó o peso disso aqui. Cara. É a mensagem que a gente recebeu aqui do Emerson Thiago. Ontem à noite, no meu bairro, um adolescente de 17 anos foi amarrado ao poste e morto a tiros por ser suspeito de assalto. Então, olha a quantidade de absurdo, assim, e são absurdos que eles precisam ir além da palavra. São absurdos intoleráveis, são absurdos que a gente precisa encarar de frente e expurgar. Expor, Celso. Expor, assim. Exatamente. Porque, assim, eu trabalho com... Só te interrompendo, só desculpa. Fica à vontade. Assim, a violência, ela faz parte do meu ofício. E não significa que eu vou trazer ela para ser parte da minha vida. Além do que eu já sou obrigado como cidadão a conviver. Então, as pessoas confundem muito isso. E eu falar sobre futebol me mostrou o pior lado do ser humano e principalmente do torcedor. Eu sou policial civil há 10 anos. Há 10 anos, assim, já trabalho com isso, com linha de frente há 10 anos. Eu nunca fui ameaçado por um criminoso em razão do meu ofício. E essa semana eu fui ameaçado 3 vezes por falar de futebol. Inclusive, eu recebi uma mensagem: cuidado com seu filho.
Você tá entendendo? É. De uma pessoa que eu nunca dirigi uma palavra. Eu nunca fiz um comentário direcionado pessoalmente a ninguém. E é impressionante, assim, como o advento mídia independente faz as pessoas de torcedores comuns virarem pessoas muito influentes, e as pessoas não têm noção da responsabilidade delas. E, assim, citando um exemplo prático que aconteceu comigo. Em um debate totalmente sobre futebol, um membro da mídia independente do Fortaleza pegou uma foto pessoal minha e publicou em tom de provocação. E eu questionei para ele, assim, tu tem certeza que quer levar para esse lado? No sentido de provocação pessoal. E ele, no momento, falou assim, você tá me ameaçando? Aí eu falei, não tô lhe ameaçando. Você tá me ameaçando? Eu falei, não tô me ameaçando. E isso passou, a gente não teve mais contato. E, recentemente, teve outra brincadeira, provocação, e ele disse assim, você costuma ameaçar pessoas. Ele cometeu um crime de calúnia, é um crime. Ele atribuiu a mim um crime de ameaçar pessoas. Você ameaça pessoas por causa da sua profissão. Então, ele partiu do pressuposto que, por eu ser policial, eu usava violência para ameaçar pessoas, e ele cometeu um crime de calúnia. E, a partir desse momento, começaram a surgir diversas mensagens na minha rede social dizendo ele usa arma para ameaçar pessoas. Em 10 anos de profissão, eu não tenho um registro de ameaça, de violência, nem na minha vida pessoal, nem na minha vida profissional. E simplesmente por uma mensagem de uma pessoa que tem muitos seguidores, diversos seguidores dele começaram a replicar mensagens como se fosse uma verdade absoluta. E disso surgiu essa mensagem que o cara disse, toma cuidado com o teu filho. E isso virou caso de polícia. E depois desse dia, todas as pessoas que mencionaram que eu cometo ameaças contra pessoas, elas vão ter que provar e estão respondendo na justiça por calúnia. Porque internet não é terra de ninguém. Não é. E simplesmente por falar de futebol. Assim, e é uma coisa que perde e extrapola totalmente a noção de responsabilidade das pessoas. Assim, o futebol, ele provoca o melhor e o pior das pessoas na maioria das vezes. Porque essas pessoas, se tivessem a condição que eu tenho de trabalhar com violência, elas praticariam violência contra mim, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Porque, assim, eu sou exposto, todo mundo sabe onde é que eu trabalho, onde é que eu vivo. E essas pessoas eu tenho certeza que viriam me ameaçar, me agredir. Se tivessem as condições que eu tenho, fariam isso. Entendeu? Porque não tem a índole que eu tenho de entender a violência como uma necessidade do meu trabalho, e não como um prazer que essas pessoas têm de impor, subjugar. Entendeu?